Hoje vamos conhecer a história de John Wayne Gacy, um assassino americano conhecido como o Palhaço Assassino. John Wayne Gacy, nascido em 17 de março de 1942, morto 10 de maio de 1994, foi um assassino em série e estuprador estadunidense conhecido como o Palhaço Assassino. Acusado de torturar, estuprar e matar pelo menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978 no condado de Cook, no estado de Illinois, na região metropolitana de Chicago, ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Todos os assassinatos conhecidos perpetrados por Gacy foram cometidos em sua casa no bairro de Norwood Park. Suas vítimas eram trazidas à sua casa por força ou por subterfúgios enganosos. Todas, exceto a sua primeira vítima, a qual foi esfaqueada até a morte, foram mortas por asfixia ou estrangulamento com um garrote improvisado. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sob o assoalho de sua casa. Outras 3 vítimas foram enterradas em outras partes de sua residência, enquanto os cadáveres das 4 últimas foram jogados no rio Des Plaines. Condenado por 33 assassinatos, Gacy foi sentenciado à morte no dia 13 de março de 1980 por 12 desses crimes. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado via injeção letal no Centro Correcional de Stateville, no dia 10 de maio de 1994. Gacy ficou conhecido como o Palhaço Assassino por conta de seus trabalhos de caridade, eventos para a obtenção de fundos e festas infantis nos quais ele se vestia como Pogo, o Palhaço, ou Patches, o Palhaço, personagens os quais ele criou. Infância e adolescência, 1942 a 1960. John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942, sendo o segundo filho e único menino de 3 crianças, filhos de John Stanley, 20 de junho de 1900 a 25 de dezembro de 1969, um mecânico de carros de passeio e veterano da Primeira Guerra Mundial, e sua esposa Marian Elaine Robinson, 4 de maio de 1908 a 6 de dezembro de 1989, uma dona de casa. Gacy possuía ascendência polaca e dinamarquesa. Seus avós paternos, os quais grafavam o sobrenome como Gatsa ou Gaka, imigraram para os Estados Unidos da Polônia, de uma região então parte da Alemanha. Enquanto criança, Gacy era gordo e pouco atlético. Ele era muito próximo de suas irmãs e de sua mãe, mas tinha um relacionamento difícil com o seu pai, um alcoólatra que agredia fisicamente sua esposa e seus filhos. Ao longo de sua infância, Gacy se esforçava para fazer seu severo pai orgulhoso dele, mas raramente conseguia sua aprovação. Uma das mais antigas memórias da infância de Gacy era a de seu pai o açurrá-lo com um cinto de couro quando ele tinha 4 anos por ter desarrumado acidentalmente peças de um motor que seu pai havia montado. Seu pai, por vez, além de ser alcoólatra, batia em Gacy e em sua mãe, e sempre que podia usava de palavras de ofensas direcionadas a Gacy, o chamando de afeminado, bicha e homossexual. Início de fase adulta. Em 1960, aos 18 anos, Gacy passou a envolver-se na política, trabalhando como assistente de fiscal eleitoral para um candidato do Partido Democrata de sua vizinhança. Tal decisão fez com que ele ganhasse mais críticas de seu pai, o qual passou a chamá-lo de ingênuo. Gacy posteriormente especulou que tal decisão pode ter sido uma tentativa de conseguir uma aceitação que ele nunca obteve de seu pai. No mesmo ano em que Gacy se tornou um candidato pelo Partido Democrata, seu pai comprou um carro para ele, não obstante o registro do automóvel ficasse com seu pai até que Gacy completasse os pagamentos mensais. Tais pagas levaram vários anos para serem completadas e seu pai confiscaria as chaves do carro se ele não lhe obedecesse. Em uma ocasião, em 1962, Gacy fez cópias das chaves depois que seu pai confiscou as originais.
Como resposta, seu pai retirou a capa do distribuidor do carro, retendo-a consigo por 3 dias. Gacy recordava que, como resultado desse incidente, ele se sentiu completamente doente, exaurido. Quando seu pai recolocou a capa do distribuidor, Gacy deixou a casa de seus pais e dirigiu até Las Vegas, no estado de Nevada, onde ele conseguiu emprego no serviço de ambulâncias antes de ser transferido para trabalhar como atendente no necrotério de Palma. Ele trabalhou nessa função por 3 meses antes de retornar a Chicago. Como atendente do necrotério, Gacy dormia em uma cama atrás da sala de embalsamamento. Nesta função, ele observava os agentes funerários embalsamando cadáveres e, depois, confessou que em uma noite, quando sozinho, entrou no caixão de um falecido adolescente masculino, acariciando e abraçando o cadáver antes de sentir uma sensação de choque. Gacy mais tarde afirmaria ter se envolvido em atos de necrofilia em aproximadamente 2 vezes enquanto trabalhava no necrotério de Palma. Ele se justificaria dizendo que os cadáveres que ele profanou eram apenas coisas mortas, que não diriam nada a ninguém. Condenação e prisão. Após sua prisão, John Wayne Gacy falou. Por mais de 30 horas, ele se sentou com os promotores e, com uma calma assustadora, ele abriu as portas do seu inferno particular. Ele não confessou com remorso ou com lágrimas. Ele confessou como um empreiteiro descrevendo um projeto, com detalhes, com precisão e com um vazio absoluto no lugar da alma. Eu era um bom empregador, ele dizia. Os garotos gostavam de trabalhar para mim. E era verdade. Ele os atraía com a promessa de um emprego, de um futuro. Jovens como John Butkovich, de 17 anos, e Gregory Godzik, de 17. Eles confiavam no chefe, e o chefe os convidava para sua casa, para uma cerveja depois do trabalho. Lá dentro, ele gostava de mostrar o que chamava de o truque das algemas. Ninguém nunca consegue escapar disso, ele dizia sorrindo. Ele colocava as algemas nos pulsos do jovem e no clique do metal se fechando, a realidade mudava. O truque era que não havia truque. A armadilha estava montada. A maioria deles eu estrangulei, com um torniquete de corda. Ele explicava aos detetives com a mesma naturalidade que descreve uma receita. Era o método mais limpo, silencioso, sem muita bagunça. O primeiro foi Timothy McCoy, 16 anos. Aquele saiu do controle, Gacy alegava, já começando a tecer sua teia de culpar a vítima. Ele veio para cima de mim com uma faca. Uma mentira, mas para Gacy, a culpa nunca era dele. A vítima sempre tinha uma parcela. Depois do ato, vinha o problema da logística. E Gacy era um mestre em logística. O vão sanitário era o lugar perfeito, ele contava. Ninguém nunca ia lá. E então ele pegou um lápis e, para o horror de todos na sala, ele desenhou um mapa. Um mapa do chão da sua casa, com quadrados e números. O número 5 é Randall Raffett. O 13 é James Hackinson. Eu os coloquei de forma a maximizar o espaço. Ele não falava de corpos, falava de inventário. O vão sanitário era seu armazém de segredos, um armazém que ele encheu com Samuel Stapleton, 14 anos, William Carroll, 16 anos, Rick Johnston, 17 anos, e tantos outros. Quando os detetives perguntavam sobre o cheiro adocicado da morte que todos os vizinhos notavam, ele sorria. Eu dizia que era a umidade, que o encanamento era velho. Ele vivia, comia e dormia sobre um cemitério que ele mesmo criou e se orgulhava de quão bem o escondeu. Quando o espaço acabou, ele simplesmente mudou o método de descarte. Os do Rio foram os últimos, ele disse, referindo-se a vítimas como William Kindred, de 19 anos. Eu só os joguei da ponte. Era mais fácil. O nome final, o que derrubou tudo, foi Robert Piest, 15 anos. E mesmo sobre ele, Gacy não mostrava emoção. Apenas irritação por ter sido o erro que o fez pegar.
Ouvir as fitas de Gacy é ouvir o mal em sua forma mais pura. Não é a risada de um louco, mas a voz calma e racional de um homem que via outros seres humanos como objetos. Objetos para seu uso e para seu descarte. E agora vamos ler o inventário dele. Não com a voz fria do monstro, mas com o respeito que ele nunca lhes deu. Timothy McCoy, 16 anos. John Butkovic, 17 anos. Daryl Sampson, 18 anos. Randall Raffett, 15 anos. Samuel Stapleton, 14 anos. William Bonin, 17 anos. William Carroll, 16 anos. Rick Johnson, 17 anos. Kenneth Parker, 16 anos. Michael Marino, 14 anos. William Bundy, 19 anos. Francis Peterson, 19 anos. James Hawkinson, 16 anos. Rick Nash, 20 anos. Russell Nelson, 21 anos. Robert Winch, 16 anos. Tommy Bowling, 20 anos. David Tolsma, 19 anos. John Sick, 19 anos. Gregory Goldzik, 17 anos. John Mowery, 19 anos. Robert Gilroy, 18 anos. Matthew Bowman, 19 anos. Robert Piest, 15 anos. E 8 jovens que, até hoje, permanecem apenas como números no mapa doentio de Gacy. A confissão dele não trouxe resposta sobre o porquê, apenas confirmou o como, e revelou que o sorriso pintado do palhaço não era a máscara mais assustadora que ele usava. A verdadeira máscara era seu rosto humano e a voz calma que contava histórias de horror como se fossem contos de ninar. O que acharam desta história? Vocês acham que este é mais um caso de falta de educação adequada na infância? Ou acham que, mesmo tendo uma educação adequada, ele já tinha uma tendência à psicopatia e transtornos mentais que o fizeram realizar estas atrocidades? Ou acham que não é nada disso e pode ser outras coisas? Deixe seu comentário abaixo e não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima história aqui no Contos da Zero Hora.